do Senhor Jesus, povo de Deus. Gente, eu hoje quero contar um testemunho, né, que a irmã tem me cobrado já há bastante tempo. Então hoje eu quero contar esse testemunho para que edifique outras vidas. Quero deixar uma mensagem, uma reflexão para o meu e teu coração, e em seguida eu vou contar o testemunho da irmã. Amém? Lá em Provérbios, no capítulo 27, no versículo 5, supere isso. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Ocultar seus verdadeiros sentimentos, como um ressentimento ou falta de perdão, o manterá em escravidão. É impossível que seu dia comece corretamente se você continuar caminhando com o sofrimento das feridas de ontem. Se você carregar esse tipo de bagagem emocional, isso envenenará o seu dia. Algumas vezes você tem de confrontar as coisas para torná-las melhor. Mas use a sabedoria. Embora seja benéfico falar sobre as coisas, não expresse todos os seus sentimentos e emoções a cada pessoa que você encontrar. Fale com Deus sobre sua situação antes de encontrar alguém. Ele até poderá levá-lo a falar com alguém em quem você confie. Mas, se não o fizer, aprenda a confiar completamente nele e prossiga. Glória a Deus, amém? Às vezes, por alguma decepção, alguma coisas que você passou, você acaba se fechando, adquirindo coisas negativas para sua vida, acabando não confiando mais em ninguém e se tornando uma pessoa, muitas das vezes, até, como se diz, depressiva, triste. E, gente, não façam isso. Eu sei que não é fácil, né? Tem horas que a gente realmente quer falar com alguém, mas as pessoas não podem nos ajudar. Só quem pode é Deus. Amém? Hoje eu vou contar o testemunho da irmã Lúcia. Faz tempo já que a irmã Lúcia pede para eu contar o testemunho dela, mas a gente faz uma coisa e outra e acabei que não contei, gente. A irmã Lúcia, ela é casada com o seu Carlos. Já há muitos anos eles são casados. Acredito que há mais de 30 anos eles são casados. Acredito que há uns 10 anos atrás, a irmã Lúcia, ela passou pelo processo do deserto no casamento dela, né? Como que aconteceu? A irmã Lúcia, ela tem um casal de filhos, eles são gêmeos. Um menino e uma menina, hoje já são todos grandes, já todos casados, têm sua família. E a irmã Lúcia diz que quando ela se casou, eles se casaram jovem, né? Ela mais o seu Carlos. E logo que casaram, acredito que antes de um ano de casado, eles já tiveram os filhos. E por ser duas crianças, muito cansativo, tinha dia que ela estava extremamente cansada, né, exausta. E o marido dela, pelo que eu entendi, ele trabalhava de noite na época. E tinha acho que era uma funcionária da irmã dela, que moravam pertinho, tudo pertinho uma da outra. E essa funcionária, quando terminava o serviço lá da casa da irmã Lúcia, ela ia, quando ela terminava lá de fazer as coisas, ela ia lá para casa da irmã Lúcia, lá conversar com ela e tal. E se tornaram grandes amigas, essas duas, se tornaram amiguíssimas. E eu só sei que com a correria, com o cansaço dela, com duas crianças pequenas, e o marido trabalhava de noite, eu só sei que, para resumir a história, parece que essa amiga dela se teve um caso com o marido da irmã Lúcia, né? Teve um caso com o seu Carlos. E os anos se passaram, gente. Passaram muitos anos e eu acredito, pelo que a irmã Lúcia falou, há 10 anos atrás, a irmã Lúcia descobriu um filho que essa mulher tinha tido com o seu Carlos, né? Ninguém sabia dessa criança. A criança é praticamente a idade do casal de filho
da irmã Lúcia, né? Mas antes, gente, ainda, né? Porque é um longo testemunho, é bem grande o testemunho. Eu tô tentando resumir para vocês, que eu peguei as partes mais fortes do que ela tava comentando, né? Do que ela conversou comigo. É um longo testemunho, é muito longo. Mas eu vou resumir para vocês, por causa da correria. E segundo a irmã Lúcia, há muitos anos ela é da igreja já. Acredito que uns 20 anos a irmã Lúcia é da igreja. E ela disse que orava tanto para Deus, para libertar o marido dela, para transformar o marido dela, que o marido dela bebia, se envolvia com outras mulheres. Menino, sabe, ela conversando com a gente, chega a ser bem, até triste a história dela. E ela disse que ela orava tanto, menino, orava tanto. Na noite ela chegava da igreja, botava o joelho no chão e ia orar a Deus para que Deus libertasse o marido dela, para que o Senhor conduzisse ele para a casa do Senhor e tal. E orava, né? E o tempo foi passando e a irmã Lúcia é uma senhora de muito respeito, ia para a igreja, ninguém nunca ouviu falar nada da irmã Lúcia, uma mulher muito séria, do ciclo de oração. Enfim, participava de todos os eventos da igreja, uma pessoa de muita responsabilidade, gente. E para resumir a história, para não ficar muito longo, o tempo foi passando, até então a irmã Lúcia fazia tudo isso, ia para a igreja, ia para o ciclo de oração, participava de todas as coisas. Ela não sabia desse filho que o marido tinha com outra mulher, que foi justamente na época que ela tinha as crianças pequenas, que essa mulher dizia que era amiga dela e tal, e vivia lá dentro da casa dela. Só sei que depois a mulher desapareceu, sumiu. Há uns 10 anos atrás, a mulher reapareceu, né? No caso, eu acredito que o filho da mulher começou a procurar pelo pai. Cresceu já, né? E quis saber do pai, quem era o pai e tal. Eu só sei que foi feito o DNA e foi comprovado que o seu Carlos é pai desse rapaz. Hoje deve ter uns 30 anos já, eu acredito. Sim. Então, há 10 anos atrás, quando a irmã Lúcia descobriu, mesmo ela sendo essa mulher de Deus, buscando em oração, perseverando, lutando pela família dela, ela, quando descobriu, ela passou uns 3 anos ainda tentando superar, né, o que tinha acontecido, superar essa decepção que ela havia sentido, e continuou, né, mesmo com pouca força. Eu só sei que eles brigavam demais, segundo ela, eles brigavam demais. E eu sei que chegou num ponto que ela fazia igual o outro, chutou o pau da barraca, gente. Largou o seu Carlos lá na casa e alugou um apartamento e foi morar sozinha. Foi viver a vida dela, foi viver só. Estudava e trabalhava e foi viver a vida dela sozinha. Conheceu outro homem e foi viver com esse homem. Eu acredito, pelo que a irmã Lúcia falou, ela passou uns 6 a 7 meses ainda com um outro homem. E foi quando o seu Carlos começou a adoecer, né? Tipo, queria ela de volta, ficava ligando para ela, ficava atrás dela, ficava todo o tempo. Aí chegou, eu não sei por qual motivo, razão ou circunstância, em momento algum ela abriu a boca para mim e disse que amava ele, gente. Eu não vou dizer uma coisa que ela não falou. Ela só falou que eles decidiram retomar o casamento deles, né? Ela já tinha outra pessoa, mas decidiram retomar o casamento deles e retomaram o casamento deles. Ela voltou para casa dela, junto do seu Carlos. E, gente, toda ação tem uma reação. Toda atitude que nós tomamos, ela tem uma consequência. É por isso que eu sempre falo para as pessoas, gente. Eu sempre
bato na tecla em dizer para as pessoas: gente, preste atenção no que vocês estão plantando, porque não adianta você que vive fazendo isso, se prostituindo, fazendo todas as coisas erradas da vida e achar que não tem consequências. Tem inclusive um suposto pastor que ele prega, né? Tem até no YouTube que ele prega dizendo que não, você pode fazer o que você bem entender, que não vai influenciar em nada a sua salvação. Gente, não caia nessa, não. Eu digo isso porque a irmã Lúcia, eles moravam em outra cidade, né? Eles passaram um tempo morando em outra cidade e retornaram, já estão morando aqui. Inclusive, ela até pediu que eu marcasse para ir almoçar lá com eles e tal. E ela me autorizou a contar o testemunho, né? E hoje o seu Carlos tá doente, tá fazendo acompanhamento. Ele não tá doente de estar prostrado, gente. Ele tá doente porque o seu Carlos não conseguiu perdoar a irmã Lúcia pelo que aconteceu. Ele pôde, né? Quando ele era mais jovem, ele pintava o set, dormia com A, com B, com C, com D, pintava o set, botava chifre na irmã Lúcia até não querer mais. Gente, e eu sei, eu entendo que pode haver pessoas que possam ficar com raiva e chateado pela minha fala. Mas eu digo pra você uma coisa. É muito engraçado. As pessoas pintam o set na vida da outra. Pinta o set, faz o que bem entende. Aí na hora que acontece com eles são o bambambam da história. E Ave Maria, o que aconteceu? Ele foi bem categórico quando ela perguntou dele. Ele disse que ele não consegue esquecer o que aconteceu. Quando ele lembra que ela esteve com outro homem, que ela se deitou com outro homem, ele não consegue perdoar, entendeu? Então ele tá doente por causa disso, porque não liberou perdão. Ela pôde, né, pegar chifre até onde não podia, mas ele não podia pegar um. Gente, não tô incentivando ninguém a fazer isso, tá? Eu quero que vocês entendam que eu não estou incentivando a ninguém a fazer isso. Eu estou justamente tentando alertar outras pessoas que tudo que nós fazemos, nós vamos ter que arcar com as consequências de nossos atos. Né? O que aconteceu? Ela fez isso com ele uma vez, com uma única pessoa, né? Se juntou com a outra pessoa. Mas o que acontece? Hoje, mesmo eles juntos, eu acredito que já tem 10 anos, né? Que eles retomaram o casamento, acredito que entre 7 e 10 anos, eu não lembro. Ela comentou tudo, tava falando tudinho. E ele tá fazendo tratamento, tá fazendo acompanhamento, tá com a equipe, vai para uma equipe de psicólogos, tá tomando uma medicação, mas ele tá acabado, gente. Se vocês verem, só quem viu a irmã Lúcia e o seu Carlos antes, quando ele era mais jovem, você olha hoje, meu Deus, sabe? Você vê assim o arrependimento nítido, claro, quando você olha para ele. E acredito que eles vão assistir esse vídeo, irmão Carlos e irmã Lúcia. E eu mesma, né, fui até rude com ele quando eu falei, tipo, não que eu deseje que isso aconteça com ninguém, não que eu fiquei feliz por isso ter acontecido de hipótese nenhuma, gente, né? Mas o que acontece, gente? Tudo tem uma consequência. Às vezes tem até pessoa que diz, olha, tá vendo? Ela voltou pra ele quando ele tava doente. Não, gente, ele ainda não tava doente não, tá? Quando eles retomaram o casamento deles, quando eles decidiram retomar o casamento, ele não tava doente. Ele adoeceu depois. Um tempo ele adoeceu e tá cada dia, tipo assim, ele não consegue perdoar ela. E eu acredito, por não conseguir perdoar, ele tá indo, né? Tá indo fazer a terapia, tá tomando a medicação que passaram pra ele. Ele foi diagnosticado com um monte de coisa. Mas tudo isso, gente, que eu quero dizer pra vocês, tudo indicaria que eles não retomariam por uma série de coisas. A gente conversando com ela mesma não queria mais ele. Mas quando há um propósito, não adianta, gente. Não adianta. Porque quando tem de acontecer na nossa vida, tudo acontece. Medite lá no Salmo 139 que você vai entender o que eu estou tentando lhe dizer. Amém? Então, que esse testemunho sirva de alerta, gente. Você que pode,
curta, comente, compartilhe com outras pessoas que você conhece que tá fazendo isso, né? Deixou a sua esposa e tá pintando o set com outra pessoa. Até hoje, eu tava conversando com a irmã Lúcia, ela disse, minha filha, até hoje, ambos arcamos com as consequências do que aconteceu. Logicamente que a irmã Lúcia, ela se arrependeu, ela voltou para os caminhos do Senhor, né? Porque a palavra de Deus diz que quando você confessa, você se arrepende e confessa, você alcança misericórdia, né? Então ela se arrependeu do que aconteceu, se reconciliou com Deus e voltou para a igreja, tá? Quem somos nós para apedrejar ou algo do tipo? É muito melhor uma alma que se arrepende e volta para os caminhos do Senhor do que continuar fazendo as coisas erradas, tá? Então, isso sirva de meditação para você entender a maioria. Outras pessoas, outros casos que eu conheço que aconteceu também muito similar, né? E hoje, gente, eu não vou longe. Graças a Deus, para a glória do Senhor, todos os dias eu oro, eu agradeço a Deus e peço principalmente a Deus, todos os dias, Senhor, não deixe que fique nenhuma raiz de amargura no meu coração. Não deixe que eu lembre das coisas passadas e isso me afete. Não. Eu oro muito ao Senhor pedindo para que o Senhor blinde a minha mente e o meu coração, para que eu não venha me apegar a isso, gente. E porque se eu fosse olhar para as circunstâncias como eu tô passando, passo o dia em casa, né? E ainda não arrumei o emprego, gente. Esses dias aqui em casa aconteceu até, teve um temporal muito forte, arrancou as telhas daqui de casa, tem até que trocar, que quebrou. E eu fiquei meditando, pensando, refletindo. E às vezes a gente que passa por esse tipo de coisa, se a gente não ocupar a mente, a gente fica mais ruim, gente. É muito perigoso. Então você que está passando pelo deserto, por algum tipo de situação, mantenha a sua mente ocupada. Eu tô sempre mantendo, né? Ainda tem um barro e uma areia lá fora que ainda daquele tempo que foi comprado, aí não foi colocado tudo porque aconteceu uma coisa e outra, depois eu machuquei a mão, enfim, tô esperando melhorar. Mas hoje mesmo consegui colocar ainda umas carradas de areia pra cá, tô me mantendo ocupada, limpo a casa, lavo o banheiro, faço comida, lavo roupa, vou pro quintal, entro em oração, depois oro em alguém, vou fazer uma visita, às vezes tenho agenda, então eu tento manter a minha mente sempre ocupada, para que eu não venha pensar, me recordar ou algo do tipo. Mas eu digo a vocês que quando Deus começa uma obra, Ele é fiel para concluir. E mais uma coisa, gente, aproveitando já o vídeo, hoje mesmo eu estava orando ao Senhor pedindo uma palavra para essas pessoas que estão passando pelo processo do deserto. E, gente, eu confesso a vocês que a palavra não foi muito boa. O Senhor ministrava muito forte ao meu coração que as pessoas estão tão focadas, tão desesperadas, e que o seu cônjuge volte, que a pessoa está esquecendo de Deus. Gente, eu lembro de um caso que teve uma moça que ela ameaçou até tirar a própria vida, se que o marido parece estar envolvido com outra mulher e tal, e não sei o que, e fez aquele alvoroço horrível. E eu digo, meu Deus, que situação. E o Senhor permitiu o esposo dela falecer alguns tempos atrás, e a mulher, tipo assim, numa boa. Ou seja, é muito melhor você voltar o seu pensamento para Deus e clamar, Senhor, me ajude, em nome de Jesus. Pai, que eu me volte verdadeiramente para Ti. Eu não sei o que o Senhor quer de mim, mas me ajuda, meu Deus, em nome de Jesus, me ajude. Do que você ficar ali tão focada no seu cônjuge, tão focada, tipo, tronando ele, como se sem ele você não sobrevivesse ou algo do tipo. Não, gente, tire o olhar dele e foque em Deus, que é o único que pode mudar a sua situação. Amém? Vamos continuar orando, apresentando em nome de Jesus Cristo de Nazaré e crendo que Deus ele já nos deu vitória para a glória de Deus. Amém? Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês poderosamente. Gente, esses tempos eu ando cada vez mais afastada do telefone, mas é porque eu voltei a ler a Bíblia novamente, então eu preciso estar focada. Eu tiro um tempo para mim estudar a Bíblia, eu vou orar, vou apresentar suas vidas em oração. Então, quando pessoas me mandam mensagem que eu não respondo, gente, eu estou realmente buscando a Deus, porque não há mais tempo da gente estar brincando, não. Amém? Então, que Deus abençoe a vida de vocês poderosamente, gente. Continue orando um pelos outros e creia que Deus ele pode mudar
a qualquer momento a nossa situação. Amém? A paz do Senhor Jesus.